A jovem inocente, que apenas queria um emprego elevado para a casa de um milionário. Era uma manhã ensolarada quando Lúcia, com seu vestido leve e cabelos solcos dançando ao vento, se dirigiu ao centro da cidade. O boca a boca tinha sussurrado sobre uma vaga como assistente em uma mansão que, segundo os rumores, pertencia a Victor Carvalho, um milionário recluso, famoso por seu gênio explosivo e uma aura de mistério que deixava qualquer um estado de alerta. Quem se atreveria a trabalhar para ele? Pensava Lúcia. Mas a necessidade falou mais alto. Um emprego nas mãos de um desses homens poderia ser a chave para seus sonhos. Ao chegar na imponente mansão, Lúcia mal pôde conter a admiração. As paredes eram adornadas com arte moderna, e os jardins pareciam mais um labirinto mágico do que um espaço ao ar livre. Mas ali, em meio à beleza, havia algo sombrio. Vários empregados a olhavam, com um misto de pena e temor, como se ela estivesse prestes a entrar num jogo perigoso. O encontro com Victor foi a única coisa que Lúcia realmente esperava. Quando ele apareceu, sua presença dominou o cômodo. Olhos escuros, uma expressão intencionalmente neutra, mas o tipo de homem que parecia carregar o peso do mundo nos ombros. Sua voz, profunda e com um leve traço de desdém, a convidou para ser parte de sua vida, mas não com generosidade. Era um contrato implícito, um jogo de poder. Lúcia hesitou, mas logo a ideia do emprego fez seu coração disparar. Nos primeiros dias, a vida na mansão se revelou tanto um sonho quanto um pesadelo. Victor a envolvia em tarefas desafiadoras, mas também lançava olhares que tinham a força de 1000 palavras não ditas. A cada comando, Lúcia se via mais atraída e mais apreensiva. Ela notou que os empregados trocavam olhares nervosos quando ele se aproximava, e que frequentemente havia sussurros quando ele não estava por perto. O clima era palpável, como se todos respirassem um ar carregado de segredos. Então, numa noite em que o céu estava encoberto por nuvens pesadas, Lúcia ouviu uma discussão no corredor perto de sua sala. As vozes de Victor e um homem misterioso ressoavam em protestos e ameaças sussurradas. O espaço fechou-se e um calafrio percorreu sua espinha. Quem era aquele homem? Por que Victor parecia tão fragilizado? E, principalmente, qual era o segredo sombrio que pairava sobre a mansão? Quando Lúcia se aproximou para ouvir melhor, o coração batia descompassado e sua mente se enchia de perguntas. Uma curiosidade a impulsionou a descobrir mais. Ela percebeu que seu papel, além de assistente, começava a se intensificar. As sombras começaram a dançar ao redor, desenhando cenários de uma trama que ela não poderia imaginar. Agora, Lúcia se via em um dilema: ajudar Victor ou proteger a si mesma. Como saber o que estava realmente em jogo? O que ela ainda não conhecia poderia ser mais perigoso do que qualquer coisa que já enfrentou. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O coração de Lúcia estava acelerado enquanto ela se aproximava da porta, tentando escutar melhor a briga entre Victor e o misterioso homem. Um nó se formou em sua garganta. O tom de voz de Victor nunca tinha soado tão vulnerável, tão assombrado. Cada palavra
parecia envolta em um véu de desespero e ela foi tomada por um impulso incontrolável de saber mais. Mas quando estava prestes a se inclinar mais para frente, a porta se abriu violentamente. Um homem de terno escuro atravessou a entrada. Seus olhos brilhavam com uma raiva palpável. Foi nesse momento que tudo mudou. Ele olhou diretamente para Lúcia e uma onda de frio a invadiu. A expressão dele era uma combinação de fúria e algo que se parecia com reconhecimento. Você, o que está fazendo aqui? Ele gritou. Victor surgiu logo atrás empurrando a porta, e seu rosto estava mansamente pálido. Mas havia algo mais, algo que ela não conseguia identificar. Havia um horror sutil em seus olhos. Não a machuque, Victor exclamou. Seu tom era de um homem que estava prestes a perder tudo. Lúcia estava paralisada, o cérebro fervilhando em um mar de perguntas. Ela não tinha ideia do quão próxima estava de uma revelação devastadora. O homem de terno avançou, seu olhar penetrante mantendo-a cativa. Você não sabe quem está lidando, sabe? Victor sempre envolto em segredos. Mas não importa. A verdade virá à tona. Ele se virou e direcionou a mão a Victor, como se fosse estalar os dedos e o chão se abrir. A tensão na sala era tão densa que quase era visível. E você? Ele continuou, virando-se para Lúcia. Você realmente acha que é apenas uma assistente? Que está a salvo aqui? O ar pareceu parar. Lúcia sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O que ele queria dizer com isso? Você é mais importante do que pensa, minha senhora. O homem disse. Seu sorriso era uma máscara de ironia. Você é a chave para tudo isso e a única capaz de quebrar o ciclo. Sua frase ecoou na sala e Lúcia ficou confusa. O que isso significava? Como ela poderia ser a chave? Antes que pudesse processar tudo, ele se aproximou de Victor, murmurando palavras que Lúcia não conseguiu ouvir. Mas o ar esquentou enquanto a tensão aumentava. Você não tem como escapar do que fez. Ele exigiu, e Lúcia podia ver a mandíbula de Victor se contrair, sua expressão uma mistura de desespero e raiva. Alguém fez barulho no corredor e a porta se abriu novamente. Outros empregados apareceram. Seus rostos pálidos, como se a cena diante deles fosse um pesadelo. Murmúrios vazaram entre eles. Rostos pálidos se voltando para a cena caótica na sala. A cada batida de seu coração, Lúcia sentia a sua mente se afundar em um espada de medo e confusão. O que ela havia se metido? Victor havia construído uma fortaleza, mas agora sua fragilidade estava exposta. E ela estava no centro daquele furacão. O homem de terno deu um passo para trás, avaliando Victor com olhos cravados. Uma sombra de vitória cruzou seu olhar. Contanto que você tenha ela ao seu lado, nunca poderá fugir. A sombra do seu passado o seguirá até o fim. Foi então que a realidade socou Lúcia. Ela não era apenas uma assistente. Estava entrelaçada em uma trama que envolvia mentiras, traições e segredos mais escuros do que tinha imaginado. Cada movimento, cada olhar de Victor agora tinha um novo significado, uma nova camada de complexidade. O que você fez, Victor? Ela sussurrou, mal conseguindo esconder a dor em sua voz. Ele apenas olhou para ela, seus olhos profundamente perturbados. A conexão que ela sentira até então estava prestes a ser completamente desfeita. E enquanto a tempestade se formava lá fora, Lúcia percebeu que a verdadeira tempestade estava dentro daquela mansão. Não havia como voltar atrás. As escolhas que ela faria agora definiriam não só o seu futuro, mas também o futuro de Victor. E com isso, a história começou a se desdobrar, mais sombria e mais complexa do que qualquer um poderia prever. O que você fez, Victor? Lúcia sussurrou, a voz tremendo. Ela ainda processava aquelas palavras do homem. Você é a chave para tudo isso. Mas agora,
A sala estava cheia de tensão, como se o ar estivesse prestes a explodir. Os empregados atrás dela trocavam olhares apavorados. O cenário lembrava um filme de terror, onde nada parecia real. O homem de terno escuro olhou para Victor e avançou um passo, como se quisesse confrontá-lo. O chão parecia vibrar, com a intensidade do momento. Você não pode manter isso em segredo por muito mais tempo. Ele gritou, seu tom ecoando na sala vazia, como um trovão. Uma onda de pavor tomou Lúcia. O que estava por trás daquela disputa? O que Victor escondia? De repente, uma porta se abriu abruptamente ao fundo, e uma figura conhecida entrou. Era Clara, a amiga de infância de Lúcia, que trabalhava como uma das empregadas da mansão. Ao ver aquela confusão, seus olhos se alargaram e, em um movimento em câmera lenta, a expressão de horror tomou conta de seu rosto. O que está acontecendo aqui? Ela perguntou, as palavras saindo num fio de voz. O homem de terno se virou para Clara, e nesse instante, a atmosfera mudou. Ele parecia reconhecer algo nela. O olhar que trocou com ela era de um misto de raiva e alívio. Clara, você está envolvida com isso também? O coração de Lúcia disparou. Como assim, Clara? Ela mal conseguiu articular. Clara não respondeu, mas seu silêncio gritou mais do que qualquer palavra. O homem deu um passo em direção a ela, e o ar parecia rarificado. Não me faça fazer isso, ele disse, o tom de voz quase apavorante. Mas Clara apenas balançou a cabeça, parecendo perder a luta interna. Lúcia tentou entender, mas tudo estava confuso. O passado de Clara, as conversas no corredor, a expressão dela sempre tão ambígua. O que ela não tinha contado? Então, do nada, uma luz iluminou a sala. Não era a iluminação comum. Era um flash pesado, quase como um holofote. Um clique ecoou através da mansão, e Lúcia virou-se para ver de onde vinha. Uma câmera, outra pessoa, escondida nas sombras, estava gravando tudo. Gravações? A tensão aumentou como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. O homem de terno exclamou, você não pode expor o que aconteceu. Era como se tudo estivesse entrando em colapso. O olhar de Victor se transformou, e em seu rosto passou uma expressão de desespero. Ele estava sendo encurralado. A verdade que não queria enfrentar estava se aproximando, e Lúcia estava no meio disso tudo. Sem entender por que eram todos tão furtivos e assustados, o homem voltou sua atenção a Lúcia. E seu olhar se tornou mortalmente sério. Você precisa escolher, Lúcia. Ficar do lado do homem que arruinou tantas vidas, ou descobrir a verdade que poderia destruir tudo. Clara estava fugindo do olhar dela, o peso nas palavras do homem, a fazendo questionar tudo o que acreditava saber. Uma batida na porta ecoou, interrompendo o momento. O coração de Lúcia pulou e a esperança borbulhou dentro dela. Alguém devia ter chamado ajuda. Mas antes que ela pudesse se animar, o homem de terno passou a mão pelo cabelo, um sorriso sardônico se formando. As peças começando a se encaixar de maneira dolorosa. Ela se sentia aterrorizada e intrigada ao mesmo tempo. O que mais ele tinha escondido? A porta se abriu. Uma lâmpada de luz ofuscante iluminou a cena. Lúcia mal conseguia ver, mas sabia que a verdade estava a poucos passos de ser revelada. E enquanto ela respirava fundo, pronta para enfrentar seu destino, seu olhar encontrou o de Victor. Havia dor, havia uma súplica ali, mas havia também algo mais. Um mistério que se desenrolava e que poderia mudar tudo. A incerteza apertava seu peito. O que estava acontecendo naquela mansão? A tempestade não estava só do lado de fora. Era uma tempestade interna. E o que ela descobriu agora
poderia ser a chave para sua própria sobrevivência ou sua ruína. O som da porta se abrindo trouxe um misto de alívio e terror, quase como se uma nova vida tivesse entrado na sala. Mas o que Lúcia viu tirou o ar de seus pulmões. Era Júlio, o irmão mais novo de Victor, que todos acreditavam ter desaparecido anos atrás. Ele estava ali, vivo, em pé na entrada, com uma expressão de quem tinha voltado do além, e o olhar preso em Victor, cheio de raiva e dor. Você achou que podia me esquecer? Que eu ficaria em silêncio? Disse Júlio, a voz embargada. O silêncio na sala atingiu um novo nível de tensão. Lúcia podia sentir a pressão no ar, como uma tempestade prestes a eclodir. E agora, tudo fazia sentido. O peso que Victor carregava, a vulnerabilidade dele, a necessidade de segredos, era tudo por causa de Júlio. Victor pareceu envelhecer anos em um segundo. Seu rosto perdeu. A cor e a expressão ficou presa entre o medo e o desespero. Júlio, você não devia estar aqui. As palavras, pelo que pareciam escassas e sufocadas, mas Júlio as lançou, sem se importar com as súplicas do irmão. Não devia? Depois de tudo o que você fez? Depois de me deixar para morrer? Cada palavra era um punhal, cravando profundo em Victor. Lúcia assistia, horrorizada. Como eles chegaram até aqui? O homem de terno parecia satisfeito, um olhar de triunfo atravessando seu rosto. Era como se tudo isso fosse parte do plano dele. Então era isso. Lúcia finalmente murmurou, ainda sem acreditar. Toda essa luta, todo esse medo eram por causa de você. O homem que tanto a assustou agora parecia insignificante diante da revelação que estava se desenrolando diante dela. Você não entende, Lúcia, Victor gritou, a voz cheia de desespero. Eu fiz o que fiz para proteger o Júlio. O que aconteceu não era para ser assim. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Victor. Jamais o viu assim, exposto e quebrado. O homem sempre tão intocável, agora estava vulnerável. A tensão explodiu como uma bomba. Proteger? Você destruiu uma vida. Você jogou tudo fora. Júlio gesticulou com as mãos, como se quisesse tirar os segredos das sombras. Lúcia podia sentir a dor crescente e a raiva de Júlio invadindo cada canto da sala. Mas então, no meio de toda a gritaria e emoção, um som agudo cortou o ar. Era o clique de uma arma sendo carregada. Todos congelaram. Os empregados atrás de Lúcia, pálidos como fantasmas, tomaram um passo para trás. O homem de terno tinha uma arma agora, apontando diretamente para Júlio. Chega! Eu não quero que mais ninguém morra por causa de vocês, ele gritou, a fúria queimando em seus olhos. Lúcia percebeu que a situação estava saindo do controle rapidamente. O pânico a envolveu. Uma batida do coração, um nó na garganta, uma adrenalina percorrendo as veias. Não, por favor, Lúcia gritou, desesperada. Mas o homem parecia cego pela raiva, e o olhar de Júlio era desafiador. Se você vai me matar, então me faça um favor, tire-o de você também. A bravura de Júlio era impressionante, mas a linha entre a vida e a morte estava muito tênue. Naquele momento, o que aconteceria a seguir? A verdade começava a emergir, mas não sem um preço alto. Como Lúcia iria lidar com isso? E mais importante, como Victor enfrentaria o que se desenrolava diante dele? O caos não era só sobre segredos. Era uma luta iminente entre irmãos, onde o passado cobrava seu preço. Lúcia se encontrou em um turbilhão emocional, sem saber se deveria agir ou correr. O que quer que estivesse prestes a acontecer poderia mudar tudo, e a única coisa que lhe restava era uma incerteza aterrorizante sobre o futuro. Uma sombra pairando sobre a mansão, preparando-se para engolir a todos em seu caminho. O som da porta se abrindo trouxe um misto de alívio e terror, quase como se uma nova vida tivesse entrado na sala.
mas o que Lúcia viu tirou o ar de seus pulmões. Era Júlio, o irmão mais novo de Victor, que todos acreditavam ter desaparecido anos atrás. Ele estava ali, vivo, em pé na entrada, com uma expressão de quem tinha voltado do além, e o olhar fixo em Victor, cheio de raiva e dor. Você achou que podia me esquecer? Que eu ficaria em silêncio? Disse Júlio, a voz embargada. O silêncio na sala atingiu um novo nível de tensão. Lúcia podia sentir a pressão no ar, como uma tempestade prestes a se formar. Júlio tinha voltado, mas por quê? Qual era o plano dele? Victor pareceu envelhecer anos em um segundo. Seu rosto perdeu a cor e a expressão ficou presa entre o medo e o desespero. Júlio, você não devia estar aqui. As palavras saíram como um sussurro sufocado, mas Júlio avançou, sem se importar com as súplicas do irmão. Não devia, depois de tudo que você fez, depois de me deixar para morrer? Cada palavra era um punhal, cravando fundo no coração de Victor. Lúcia observava atônita, como se estivesse em um filme de terror. Como eles chegaram até aqui? O homem de terno parecia satisfeito. Olhar de triunfo atravessando seu rosto. Era como se tudo isso fosse parte do plano dele. A verdade sempre encontra um jeito de aparecer, murmurou, olhando para os dois irmãos como se estivesse se divertindo. Então era isso. Lúcia finalmente murmurou, ainda sem acreditar. Toda essa luta, todo esse medo, eram por causa de você. O homem que tanto a assustou agora parecia insignificante diante da revelação que se desenrolava. O que mais Victor escondia? Uma presença no ar mudou a dinâmica da sala. Foi então que Clara, a amiga de Lúcia, interrompeu. Ela se pôs à frente de Júlio, um semblante misto de proteção e medo. Para, Júlio, não faça isso. Sua voz tremia e ela parecia ter informações que nem mesmo Lúcia podia imaginar. Você também está envolvida? O que mais você sabe? Perguntou Júlio, furioso. Clara hesitou, a indecisão estampada em seu rosto. A tensão crescia. O homem de terno estava prestes a explodir, e Lúcia sentiu que tudo podia acabar em tragédia. Então, uma luz iluminou a sala. Um flash pesado, quase como um holofote. E num instante, o silêncio foi quebrado. Alguém estava gravando tudo. Um clique ressoou como um disparo. Parem todos! Uma voz conhecida gritou, rasgando a sala como um raio. Era o pai de Victor e Júlio, que até então todos acreditavam estar morto. Vocês não sabem de nada. Ele bradou, a respiração ofegante, e o homem de terno ficou paralisado, a arma ainda firme na mão. A premonição de uma nova guerra pairava no ar. A verdade está mais enterrada do que pensam. Todos vocês pensavam que sabiam, mas eu não deixarei que repitam os erros do passado. O medo tomou conta de Lúcia. Como assim o pai deles estava vivo? Tudo o que acreditava, todas as histórias que ouviu, poderiam ser mentiras? O olhar de Júlio se transformou de raiva para a confusão. Não pode ser, pai. Como você pôde deixar esse homem aqui? As peças começaram a se encaixar de um jeito devastador. O homem de terno, que parecia ser apenas um manipulador, tinha ligação com a família. E a revelação do pai era uma bomba prestes a explodir. Chega de segredos. Todos têm que saber a verdade, gritou o pai. O que estava prestes a acontecer poderia destruir não apenas a relação entre os irmãos, mas toda a estrutura que mantinha a família unida. O caos tomava conta da sala e as paredes pareciam ruir ao redor deles. A tensão era palpável. Victor parecia quebrar em pedaços diante da presença do pai. Lúcia podia sentir sua própria vida se desagregando como um castelo de cartas. Um movimento nervoso, o homem de terno apontou a arma de volta para Júlio. Você não pode parar isso.
A verdade é como uma onda que não pode ser controlada. O silêncio se tornou ensurdecedor. E a única coisa que Lúcia conseguia ouvir era seu próprio coração pulsando descontrolado. Não! Lúcia gritou, em um impulso. Mas estava tarde demais. Ela percebeu que a tempestade na mansão não era apenas sobre segredos. Mentiras aprofundadas estavam se revelando. E no instante em que a linha entre a vida e a morte se tornava mais tênue, a escuridão ameaçava engolir a todos. O que faria seguir? Essa era a pergunta que fervilhava na mente dela, enquanto a verdadeira luta entre passado e presente se desencadeava lá dentro, prometendo revirar tudo de uma maneira que nenhum deles poderia prever. A tensão era insuportável. O coração de Lúcia pulsava contra as costelas, acelerado como um tambor. Júlio, furioso e determinado, estava ali, e tudo parecia prestes a explodir. Você não pode manter isso em segredo por muito mais tempo. A voz do homem de terno cortou o silêncio. O olhar de Júlio era desafiador, mas Lúcia sentiu que algo estava se formando nas sombras. O ar estava denso, quase elétrico. Foi quando, num instante, o pai dos irmãos, que todos pensavam estar morto, lançou uma bomba tão devastadora quanto um raio. Eu não deixarei que vocês destruam a verdade. A sala parecia tremer com suas palavras. Mas antes que alguém pudesse reagir, um barulho ensurdecedor ecoou. Um tiro. O som cortou o ar como uma faca. A visão de Lúcia se embaçou. A cena à sua frente se tornou um turbilhão de gritos e movimento. Júlio cambaleou para trás, a expressão de incredulidade colada ao rosto. O homem de terno havia disparado. O tempo parecia desacelerar. Lúcia viu Vitor se jogar na frente do irmão em um ato instintivo de proteção. O pânico encheu cada canto da sala. Não! O grito de Clara atravessou a tensão, mas era tarde demais. O silêncio depois do tiro era ensurdecedor, como se o mundo tivesse parado. Vitor estava caindo. Uma expressão de dor misturada com desespero congelada em seu rosto. Lúcia sentiu um peso insuportável em seu peito. Não, não, não. Sua própria voz soava distante, como se estivesse escutando de fora. Algo profundo e doloroso dentro dela se quebrou. Mas quando Lúcia olhou para a cena, algo mais a deixou paralisada. O homem de terno tinha um olhar de surpresa que logo se transformou em horror. O que você fez? Ele sacudiu a cabeça, como se estivesse em choque. E a arma escorregou de sua mão, caindo no chão com um barulho surdo. O caos estava se desenrolando. Júlio, com dificuldade, se agachou ao lado do irmão, gritando por ajuda. O pai deles, ainda em choque, caminhou até eles sem foco. A realidade explodindo em sua cabeça. A tensão que antes era palpável, agora se transformava em uma onda de desespero. O que acabara de ocorrer alterava tudo. Mas então, uma nova reviravolta aconteceu. Clara, que estava em um canto, ficou em pé, seu olhar fixo no homem de terno. A expressão dela era de resolução. Você não deveria ter voltado, não depois de tudo. Sua voz cortou a sala, e todos se viraram para ela confusos. Mas Clara não hesitou. Você e sua traição, era assim que tudo ia terminar? Clara, o que você sabe? A voz de Júlio estava embargada, mas a incredulidade era clara. Lúcia estava de boca aberta, a mente girando. Que poderia ser mais devastador do que um tiroteio em família? Os empregados, ainda paralisados, começaram a se mover, tentando entender o que fazer. Lúcia decidiu. Ela não podia ficar parada. Chame uma ambulância, gritou, mas seus olhos estavam fixos em Clara, aguardando a resposta dela. Vocês nunca entenderão a verdade, Clara disse, e as últimas palavras dela reverberaram no ar, como um eco distante. Tudo isso é uma repetição do passado, e ele vai custar muito mais do que vocês imaginam. Lúcia percebeu que Clara sabia mais.
O peso das revelações estava prestes a desmoronar tudo. O que mais estava escondido? O que não tinham contado? E enquanto a realidade ameaçava engolir todos ali, Lúcia se sentiu consumida pela urgência do momento. A verdade estava prestes a se revelar, mesmo que isso significasse perder tudo. E com essa promessa de revelações devastadoras pairando no ar, o futuro se tornava um mar de incertezas. O que seria o próximo passo após essa nova realidade sumir à superfície da história? O silêncio na sala era de cortar a respiração. O peso do que acabara de acontecer pairava no ar. Mas, em meio ao caos e à tensão, a verdade estava prestes a emergir de uma maneira que ninguém esperava. O olhar assustado de Lúcia passeava entre Júlio, Victor e o homem de terno, sua mente tentando montar o quebra-cabeça. "Você não pode fazer isso, Júlio", gritou Victor, sua voz carregando uma mistura de desespero e raiva. Clara, ainda em pé, parecia se sentir perdida, alternando entre os homens e se perguntando o que poderia fazer. Mas, antes que Júlio pudesse responder, um som inesperado ecoou da parte de trás da sala. A porta da mansão se abriu abruptamente, revelando uma figura familiar. Era Ana, a mãe de Victor e Júlio, que todos acreditavam ter morrido em um acidente anos atrás. Uma onda de incredulidade e choque atravessou a sala. "Mãe!" Os olhos de Júlio se arregalaram de surpresa. O que estava acontecendo? Todos pensavam que ela morreu em um incêndio que devastou a casa da família. Mas ali estava ela, de pé, tão viva quanto sempre fora. "Estou aqui. Eu estou viva." A voz de Ana era suave, mas a força por trás dela fazia o ar tremer. Lúcia mal conseguia acreditar. As peças do quebra-cabeça agora estavam ainda mais confusas. O que Ana estava fazendo ali? Por que estava escondida? "Mãe, nós pensamos que você tinha morrido." Júlio balançava a cabeça, incrédulo. A expressão de Victor era um misto de confusão e alívio. Mas para Lúcia, uma nova camada de segredos estava se desdobrando diante de seus olhos. E todos na sala sentiam que a verdade estava finalmente prestes a ser revelada. "Eu estava em perigo, Júlio. Eu não poderia voltar para casa. Havia segredos que precisavam ser protegidos." As palavras dela ecoaram, e todos ainda estavam tentando entender a nova dinâmica. O homem de terno, perdido em seus próprios pensamentos, parecia completamente fora de controle. "Segredos? Que segredos você escondeu de nós?" A voz de Clara era carregada de dúvida. Lúcia sentia que a sala estava prestes a explodir em um mar de sentimentos. O passado, com toda a sua dor e mistério, estava vindo à tona. "Não é o que você pensa. Eu fiz tudo isso para proteger vocês." Ana olhou para os filhos com um olhar intenso. Cada palavra aparecia como um fardo, e a batalha interna em seu rosto era visível. O que aconteceu naquela noite não foi um acidente. Foi um jogo de poder entre pessoas que desejavam nos destruir. Victor e Júlio trocaram olhares confusos. A intensidade da situação aumentou, enquanto o homem de terno, agora mais nervoso, gesticulava com as mãos. "Você não pode expor tudo, Ana. As consequências... Consequências? Desde quando você se importa com consequências?" Ana cortou, sua voz tremia, mas havia um poder nela que todos notaram. Seu egoísmo colocou todos em risco. O tumulto se intensificou. A revelação de Ana adicionou uma nova dimensão ao conflito já tenso. A certeza do que sabiam foi apagada. A sala estava cheia de perguntas sem respostas. O quão fundo eram os segredos? Quais alianças e traições foram formadas ao longo dos anos? E qual era a verdadeira razão do homem de terno estar ali? Com aquela revelação, Lúcia sentiu seu coração disparar.
A tempestade não eram apenas os segredos de Victor, mas um turbilhão de relações, mentiras e traições. Todos estavam envolvidos num jogo muito mais profundo e traiçoeiro do que se imaginava. E enquanto as peças continuavam a se mover, a pergunta que pairava no ar era: até onde eles iriam para proteger suas verdades? As consequências daquele momento explosivo ecoariam pelas paredes da mansão, e Lúcia mal sabia que o jogo acabaria de se intensificar. A cada olhar trocado, a cada palavra não dita, ela sentia que o que estava por vir poderia mudar tudo novamente, de um jeito que ninguém estava preparado para enfrentar. E enquanto a tempestade começava a agitar os ânimos, apenas uma coisa era certa: a batalha estava apenas começando. O silêncio na sala era de cortar a respiração. O peso do que acabara de acontecer pairava no ar. Mas, em meio ao caos e à tensão, a verdade estava prestes a emergir de uma maneira que ninguém esperava. O olhar assustado de Lúcia passeava entre Júlio, Victor e o homem de terno, sua mente tentando montar o quebra-cabeça. "Você não pode fazer isso, Júlio", gritou Victor, sua voz carregando uma mistura de desespero e raiva. Clara, ainda em pé, parecia se sentir perdida, alternando entre os homens e se perguntando o que poderia fazer. Mas antes que Júlio pudesse responder, um som inesperado ecoou da parte de trás da sala. A porta da mansão se abriu abruptamente, revelando uma figura familiar. Era Ana, a mãe de Victor e Júlio, que todos acreditavam ter morrido em um acidente anos atrás. Uma onda de incredulidade e choque atravessou a sala. "Mãe?" Os olhos de Júlio se arregalaram de surpresa. O que estava acontecendo? Todos pensavam que ela havia morrido em um incêndio que devastou a casa da família. Mas ali estava ela, de pé, tão viva quanto sempre fora. "Estou aqui. Eu estou viva." A voz de Ana era suave, mas a força por trás dela fazia o ar tremer. Lúcia mal conseguia acreditar. As peças do quebra-cabeça agora estavam ainda mais confusas. O que Ana estava fazendo ali? Por que estava escondida? "Mãe, pensamos que você tinha morrido." Júlio balançava a cabeça, incrédulo. A expressão de Victor era um misto de confusão e alívio. Mas para Lúcia, uma nova camada de segredos estava se desdobrando diante de seus olhos. E todos na sala sentiam que a verdade estava finalmente prestes a ser revelada. "Eu estava em perigo, Júlio. Eu não poderia voltar para casa. Havia segredos que precisavam ser protegidos." As palavras dela ecoaram e todos ainda estavam tentando entender a nova dinâmica. O homem de terno, perdido em seus próprios pensamentos, parecia completamente fora de controle. "Segredos? Que segredos você escondeu de nós?" A voz de Clara era carregada de dúvida. Lúcia sentia que a sala estava prestes a explodir em um mar de sentimentos. O passado, com toda a sua dor e mistério, estava vindo à tona. "Não é o que você pensa. Eu fiz tudo isso para proteger vocês." Ana olhou para os filhos com um olhar intenso. Cada palavra aparecia como um fardo, e a batalha interna em seu rosto era visível. O que aconteceu naquela noite não foi um acidente. Foi um jogo de poder entre pessoas que desejavam nos destruir. Victor e Júlio trocaram olhares confusos. A intensidade da situação aumentou, enquanto o homem de terno, agora mais nervoso, gesticulava com as mãos. "Você não pode expor tudo, Ana. As consequências." "Consequências? Desde quando você se importa com consequências?" Ana cortou. Sua voz tremia, mas havia um poder nela que todos notaram. Seu egoísmo colocou todos em risco. O tumulto se intensificou. A revelação de Ana adicionou uma nova dimensão ao conflito já tenso. A certeza do que sabiam foi apagada. A sala estava cheia de perguntas sem respostas. O quão fundo eram os segredos? Quais alianças e traições foram formadas ao longo dos anos?
Enquanto todos trocavam olhares, uma sensação de alarme cresceu. De repente, uma explosão estrondosa interrompeu a conversa, fazendo a mansão tremer. O vidro das janelas estourou. Todos se viraram, confusos. Antes de serem jogados ao chão por uma onda de ar quente e fumaça, um grupo encapuzado invadiu a sala. Lúcia sentiu o vento do terror soprar por ela. Rugidos de ordens ecoaram enquanto eles cercavam os presentes, as armas em punho. Tensão havia se transformado em caos. Os antigos medos vieram à tona como uma tempestade descontrolada. Os encapuzados pareciam saber tudo sobre a família, e Lúcia logo percebeu que aquilo não era apenas um assalto. Você pensou que poderia escapar do passado? Gritou um dos homens, apontando para Ana. Nós sabemos o que você fez. O rosto de Ana empalideceu. A revelação do passado havia retornado para assombrá-la, e o olhar de Victor se repleto de um medo profundo. Não! Isso já ficou para trás. A sala estava em tumulto. Júlio, ainda em choque, puxou Victor para longe dos estranhos. Lúcia nem sabia se deveria correr ou enfrentar o que estava acontecendo. O momento era intenso, e o ar parecia vibrar com perigo. O que aqueles homens sabiam? Vocês não vão escapar. O homem de terno se uniu aos invasores, e a traição de sua natureza se revelou. No meio da confusão, olhares se cruzaram. Cada um deles percebeu que as suas verdades estavam prestes a serem expostas, e não havia como escapar. O caos tomou conta. Lúcia, angustiada, buscou um lugar para se esconder, mas o que antes parecia um lar, agora era um campo de batalha. O chão tremia sob seus pés. E a única coisa que conseguia pensar era até onde iam as mentiras e quais segredos iriam estar à vista de todos. E enquanto a tempestade se desenrolava dentro da mansão e os novos inimigos se aproximavam, Lúcia percebeu que tudo o que conhecia poderia desmoronar em um instante, e que a verdadeira luta estava apenas começando. O silêncio na sala era insuportável. O caos se espalhava com uma velocidade assustadora, e os encapuzados cercavam cada um deles. Lúcia sentiu uma onda de adrenalina percorrer seu corpo, enquanto olhava para os rostos apavorados de Júlio e Victor. A tensão estava a mil, e antes que pudesse pensar em qualquer coisa, tudo parecia desmoronar. Vocês não vão escapar, gritou um dos encapuzados, sua voz carregada de raiva. Lúcia sentiu o ar ficar denso. O homem apontou a arma para Ana, e o clima mudou de golpe. O reconhecimento no rosto dos irmãos era uma mistura de desespero e incapacidade de compreender o que estava acontecendo. Um barulho ensurdecedor ecoou pela sala, seguido do som de vidro quebrando. Lúcia se colocou entre Ana e os invasores instintivamente. Não! Gritou, mas seu coração estava na garganta. A visita inesperada da mãe havia transformado tudo, e agora cada segundo contava. Desçam todos ao chão, o homem de terno gritou, sua arma ainda apontada para Ana. Lúcia percebeu que a expressão do homem havia mudado. Ele estava se movendo com uma confiança diferente, uma confiança que vinha de um poder oculto. As palavras de Ana ecoavam em sua mente, segredos do passado. Você achou que podia me deixar para morrer? O encapuzado olhou diretamente para Ana, uma raiva fervente nos olhos. Agora você terá que arcar com as consequências. Sua voz, repleta de desprezo, parecia fazer os muito próximos estremecerem. Antes que pudesse processar tudo, ele acionou algo em seu cinto, e a sala ficou temporariamente preenchida por um brilho ofuscante. Maçãs verdes em um canto, flores murchas, uma mesa com pequenas lembranças do passado. Tudo isso se misturou em um turbilhão.
até que o estalo de um dispositivo explodiu como um relâmpago. O mundo ao seu redor parecia girar, e o ambiente foi tomado por uma luz intensa que fez Lúcia cobrir os olhos. Quando a luz se dissipou, tudo parecia estar em câmera lenta. Lúcia viu o homem de terno cambalear para trás, com um olhar cru de surpresa. O que estava acontecendo? Os outros invasores pararam, confusos. E então ela viu. Um objeto foi arremessado em direção a eles. Um drone? Lúcia pensou rapidamente enquanto a tensão se acumulava ainda mais. A aeronave pairava, revelando um pequeno dispositivo pendurado em sua estrutura. "O que é isso?" Júlio gritou. Mas a resposta chegou com outra explosão de luz. Uma onda de choque varreu a sala, e nesse momento, uma figura conhecida se destacou das sombras. Era Clara, com uma expressão fria e determinada. Eu não podia permitir que o passado continuasse a ferir o presente. Ela olhou para os invasores, os olhos cheios de fogo, e eu sei tudo. O que aconteceu naquela noite? Clara, Lúcia ficou perplexa, assustada e confusa. O que ela estava fazendo ali? O que aqueles homens tinham a ver com a traição? Clara continuou, mas aqueles olhares nervosos e assustados a interromperam. Ana, eles têm algo que pertence a você. A realidade parou por alguns instantes. O que você quer dizer? Ana questionou, seu olhar misturando a preocupação com um toque de reconhecimento. Os encapuzados começaram a recuar. Então uma luz ainda mais intensa iluminou a sala. Lúcia finalmente percebeu que o que estava acontecendo ali era mais profundo do que ela imaginava. E então ela viu uma pequena caixa que uma das figuras segurava, um objeto com uma insígnia familiar. A insígnia da família dela. Ela sentiu um nó se formar na garganta, a verdade se desdobrando, peças que se encaixavam de maneira alarmante. Clara então, em um gesto inesperado, abriu a caixa da qual emanava uma luz brilhante. Era um documento, e à medida que ela o levantava, Lúcia percebeu que tinha uma foto. A imagem capturava os momentos de uma noite fatídica. Pessoas que não deveriam estar ali, segredos que foram enterrados sob mentiras. O que você fez, Clara? A voz de Lúcia tremia. Enquanto os olhares se encontravam, havia uma traição no ar, um novo tipo de dor. Clara não era apenas uma amiga. Ela era parte disso tudo, e naquele momento, cada um dos que estavam ali percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando, e que os segredos mais sombrios ainda estavam muito longe de serem revelados. O caos finalmente se apossou da mansão. O homem de terno, agora sem sua máscara de poder, recuou, olhando para Ana com uma mistura de raiva e temor. Os encapuzados hesitaram, confusos com a reviravolta inesperada. Lúcia sentiu seu coração pulsar acelerado, a adrenalina fazendo seu corpo tremer. Aquela era a oportunidade que todos precisavam. "Clara, o que você está fazendo?" Lúcia gritou, a voz quase perdendo-se na agitação. Clara segurava a caixa com firmeza, os olhos determinados. A verdade deve ser revelada. Todos precisam saber. Ela ergueu o documento, as palavras gravadas refletindo a luz com um brilho intenso, quase como um sinal de esperança. Ana, porém, parecia dividida entre o medo e a determinação. "O que há nessa caixa, Clara?" A insegurança na voz de Ana era palpável. Lúcia percebeu que aquelas perguntas poderiam mudar tudo. Os encapuzados se entreolharam, cientes de que o tumulto que acontecia era mais do que uma simples briga de família. Era uma batalha por vida ou morte. "Vocês não têm ideia do que estão fazendo", um dos encapuzados gritou, tentando recuperar a autoridade perdida. "Essa não é uma escolha que vocês podem fazer." Mas não havia mais espaço para dúvida. O passado e o presente colidiam de maneira explosiva, e cada um ali
sentia o peso das suas decisões. Júlio, em um esforço de proteger Ana, ergueu a própria voz. Se você sabe o que aconteceu, então não pode ficar calado. A verdade precisa sair. Ouvindo isso, o homem de terno encarou Ana, o olhar agora repleto de ameaças. Mas ela se manteve firme. Vocês não podem nos controlar mais. A verdade vai prevalecer. E nesse momento, ela encarou os encapuzados, mostrando que estava pronta para lutar pela própria liberdade e a de seus filhos. A sala estava elétrica. As emoções ferviam. O medo se misturava à determinação. Foi quando um dos encapuzados avançou, mas a caixa nas mãos de Clara emitiu uma luz ofuscante. A mente de Lúcia girava, e a dúvida que a acompanhava desde o início misturou-se à esperança crescente. Ela sentia que algo grandioso estava prestes a acontecer. Nesse instante, o silêncio foi rompido por uma explosão ensurdecedora vinda de fora, como se o próprio destino estivesse intervindo. Não era apenas uma luta física, mas um confronto de verdades que ecoavam em cada canto daquela mansão. As paredes que antes guardavam segredos agora pareciam querer se despedaçar, liberando tudo o que estava preso. No caos, pequenas fissuras de luz começavam a se arrebentar, e ao fundo via-se uma silhueta emergindo da fumaça. Era verdade, a crença de que todos poderiam se unir e enfrentar os demônios que os assombravam. O homem de terno, percebendo que havia perdido o controle, entrou em desespero. A máscara de confiança se despedaçou, revelando um homem impotente diante da força da verdade. Lúcia decidiu que não poderia mais hesitar. Vamos expor o que realmente aconteceu, ela gritou, tomando a frente. Júlio e Victor a apoiaram, uma nova força se formando ao redor deles. Ana, sentindo a energia renovada dos filhos, uniu-se à luta. O caminho para a liberdade estava montando a sua força. Os encapuzados recuaram, o medo agora os dominando. A batalha não era só pelo passado, mas por um futuro. Clara lançou o olhar para Lúcia, e naquele instante, tudo fez sentido. A luta deles não era em vão, era sobre redenção. Com o impulso da coragem, os filhos se reuniram ao redor da mãe e, juntos, enfrentaram os invasores com a verdade como armadura. A luz da caixa se tornou a esperança que todos precisavam, revelando o que a escuridão não poderia mais esconder. A luta estava longe de terminar, mas com a determinação renovada, Lúcia sentiu um novo fôlego. Eles iriam lutar por suas vidas, libertar-se das amarras que os aprisionavam e começar um novo capítulo. Quando a poeira assentou, as sombras começaram a se dissipar, mas no fundo, Lúcia sabia que o verdadeiro combate estava apenas começando. O passado estaria sempre presente, mas agora eles estavam prontos para enfrentá-lo. Lúcia olhou para o futuro, cheia de determinação. E quando a tempestade finalmente acalmou, uma nova esperança começava a brilhar. E enquanto o sol começava a surgir no horizonte, iluminando a mansão, agora conhecida como um símbolo de superação, Lúcia se virou para a câmera. Pessoal, essa é a hora de vocês se juntarem a nós. Se inscrevam imediatamente no canal para não perder nenhuma história incrível que vem por aí. Esmaguem o botão de like agora e ajudem a alimentar o algoritmo. Inundem a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. O seu apoio é crucial. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa ser parte dessa jornada. Junte-se a nós e ajude a espalhar essa história.